Episódio 2 de A Casa do Dragão e Rhaenyra conseguiu finalmente chegar ao trono, pessoal. Personagens que há muito tempo ali, né, não apareciam, como o Otto, voltaram nesse episódio apenas para ser morto. Então bora ver tudo isso que aconteceu agora nesse vídeo, galera. Fala, galera, beleza? Boa demais? Eu sou o Renan e você está no Pílula Geek. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e aproveita e já deixa o seu like também, que isso ajuda demais, galera, a gente bater a nossa meta de 1000 inscritos, já que a gente atingiu a meta de 500 inscritos. Então bora analisar tudo que aconteceu nesse segundo episódio de A Casa do Dragão, galera. Bora comigo! O episódio, galera, basicamente já começa mostrando o Jace morto e seu corpo sendo carregado e colocado aos pés ali da rainha. Agora a Rhaenyra, né, pessoal? O jeito que ela vê ali o filho morto, eu acho uma atuação muito boa, pessoal. E a princípio é algo como se ela estivesse ali conversando com ele, como se ela estivesse de fato negando que ele estivesse realmente morto. Mas logo depois ela realmente mostra, né, que entendeu o que estava acontecendo e fica bastante triste, também chocada com aquilo, pessoal. Porque afinal de contas, né, é o filho dela que está ali morto, né? Na verdade, mais um filho dela que ela perde. E eu, galera, realmente gostei bastante dessa cena, porque ela mostra a Rhaenyra ali, por mais que ela esteja tentando acreditar que aquilo não aconteceu, é daqueles momentos que a personagem passa por várias emoções ali em poucos segundos. Primeiro vem a negação, depois o choque e por fim, né, ela entende que realmente perdeu mais um filho de fato, galera. E eu achei uma das melhores atuações da personagem até agora. E um ponto bem legal, pessoal, é que falando um pouco mais da parte da Rhaenyra, ela poderia ter matado nesse episódio o guarda que segurou a porta ali, né, e seguiu as ordens do filho dela, o Jace, galera, quando ele pediu. E apesar do próprio guarda assumir também a culpa e ver que realmente foi uma decisão muito errada que ele tomou, e por mais que isso seja, na verdade, uma traição, galera, o mais legal dessa cena é que ela pensa de forma lógica e não adianta matar ele ali, porque isso não vai trazer o filho dela de volta, nem vai reverter tudo o que aconteceu. Então, a decisão dela de não matá-lo, isso é um ponto bem diferente das coisas que a gente vê acontecendo aí, né, no universo de Game of Thrones, porque mesmo ela tendo ocupado o trono agora, galera, e tenha de fato ali meio que conseguido finalmente o seu plano ali, né, ela ainda conseguiu pensar de forma lógica, por mais que seja uma rainha agora, ela conseguiu pensar de forma lógica e tem uma característica importante que para quem pretende governar de fato, né, que esse episódio faz questão de mostrar isso nela. E a partir dos fatos desse episódio, galera, eu estou curioso para ver o que vai acontecer quando a Rhaenyra, ela descobrir de fato que foi a Rhaena que foi a causadora ali na morte do Jace, galera, que fez aquela cagada ali, né, que a gente viu no primeiro episódio da batalha com o dragão, chegando a atacar todo mundo ali, inclusive os próprios aliados, que acabou ocasionando ali, né, de fato a morte dele. E nesse episódio a gente viu também a Alicent meio que concluindo uma parte do seu plano, galera, que é de entregar Porto Real ali, né, e o próximo passo dela, o próximo parte do plano, né, é acabar de vez com as defesas aéreas do Porto Real, galera. Apesar dela ser uma traidora, vamos ver até onde que ela vai conseguir manter isso, né, e até onde ela vai conseguir com os planos dela, já que algumas pessoas já conseguiram descobrir que ela é de fato uma traidora. E um ponto nesse episódio que envolve ela, galera, que também foi muito satisfatório, foi quando a gente viu o Jasper tentar pegar ela à força, meio que usando a chantagem, né, já que ele sabe que ela é uma traidora e está cometendo tudo aquilo, ele tenta usar isso para poder tirar vantagem dela, galera, para poder ficar com ela. E depois vem um momento mais satisfatório, onde que ele perde a sua cabeça ali, né, galera, fazendo com que a gente tivesse aquele alívio ali, como se realmente ele tivesse pagado pelas aquelas coisas ali que ele fez, aquele tipo de chantagem que ele estava tentando fazer com ela também. E falando no Otto, galera, que estava sumido ali, né, há um tempo na história e apareceu nesse episódio só para ser morto ali, né, que foi literalmente entregue de bandeja ali para o Daemon, para poder estar levando ele para poder ser executado ali, tendo sua cabeça decepada na frente de todo mundo. E ainda falando na Alicent, galera, a gente vê nesse episódio o pai dela sendo morto na frente dela, e isso foi bem impactante para ela, e isso pode ser um ponto forte ali que fará com que ela não haja mais em nome da Rhaenyra, né, já que ela estava fazendo tudo por ela, e quando ela chega ali, ela vê literalmente o pai dela sendo decapitado pela sua nova rainha, e isso foi bem impactante para ela, a gente percebe isso na cena, e isso pode ser o começo ali, né, dessa conexão delas que vai ser quebrada mais pra frente. E essa morte do
piloto, galera, mostra pra gente que nem personagens importantes, igual ele, estão salvos ali de serem mortos nessa série. E nesse episódio a gente vê também, galera, que o plano da Alice Reeves, a bruxa, né, realmente deu certo, porque o plano dela, basicamente, né, era se aproximar ali do Aemond, de forma que isso já estava sendo planejado por ela anteriormente, e que agora, galera, de fato eles vão ficar mais conectados, aonde que essa aproximação foi totalmente planejada por ela, não foi simplesmente uma coincidência. Agora fica a expectativa para saber qual é o verdadeiro objetivo dela e como essa relação ali com o Aemond pode influenciar os próximos episódios. E um ponto interessante, galera, é que deu para o Daemon perceber que após ele conversar com os dois homens que estavam conversando com a Alice Reeves anteriormente e eles serem expulsos ali por ela, deu para ele perceber, né, que ela não é tão confiável quanto ele pensava. E ela não estava ali do lado dos pretos como ela dizia que estava. E se o segundo episódio mostrou as consequências da batalha anterior, acredito que o terceiro já vai começar as consequências da tomada do Porto Real, galera. E como cada personagem vai reagir com tudo isso. Então assim que sair o terceiro episódio, eu já vou trazer para vocês aqui a análise, galera. E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e se ainda não deixou o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a gente atingir mais pessoas que gostam desse universo de Game of Thrones, pessoal. E é claro que com isso você ajuda a gente a bater a nossa nova meta, que é de 1000 inscritos, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!